Você acordou de novo. E no fundo, por mais que tente ignorar, existe uma pergunta queimando dentro de você agora. Por quê? Por que justamente essa noite? Porque esse aperto estranho no peito, essa sensação de que algo te chamou, como se sua alma tivesse sido despertada antes mesmo do seu corpo abrir os olhos? Escute com atenção, porque talvez isso que vou te dizer agora não tenha acontecido por acaso. Há madrugadas em que o céu toca a terra de um jeito silencioso, misterioso. E quando isso acontece, muitos despertam sem entender que não foi insônia, não foi ansiedade, não foi coincidência. Foi um chamado. Sim, porque existem momentos em que Nossa Senhora entra em batalhas que você nem sabe que está enfrentando, passa na frente de dores que você ainda nem viu chegar, e toca seu coração, antes que algo maior aconteça. Talvez você tenha acordado porque o mundo espiritual se moveu ao seu redor. Talvez porque houve uma proteção que você não viu. Talvez porque enquanto você dormia, sua alma percebeu que seus olhos ainda não conseguem entender. E se você sente um arrepio ouvindo isso, não ignore. Há pessoas que continuam dormindo, mesmo quando recebem sinais. Mas você despertou, e isso pode mudar tudo. Porque há situações em que Deus permite o despertar antes da resposta. Primeiro ele chama, depois revela. Primeiro ele inquieta, depois transforma. E é por isso que essa madrugada pode marcar um antes e depois na sua vida, mas somente se você permanecer até o fim e compreender o que sua alma precisa ouvir. Talvez você esteja carregando um peso em silêncio, uma dor que ninguém percebe, uma luta dentro da sua casa, um medo sobre sua saúde, uma angústia financeira, ou até um cansaço tão profundo que às vezes parece que ninguém realmente entende o quanto você está tentando continuar. Mas Nossa Senhora entende. Ela vê o que você não contou para ninguém. Ela conhece a oração que você nunca conseguiu terminar porque chorou antes. Sabe das noites em que você sorriu por fora, mas por dentro estava desmoronando. E talvez seja exatamente por isso que você acordou agora. Porque existe uma intercessão acontecendo. Porque mãe chama filho quando percebe perigo. Porque mãe protege antes da queda. Porque mãe intercede quando o filho já não tem forças para pedir. E nesta noite, você não está ouvindo isso por acaso. Algo pode estar sendo quebrado agora. Uma seta invisível, uma tristeza profunda, uma opressão silenciosa, um ciclo de medo. Porque quando Nossa Senhora visita uma madrugada, ela não vem vazia. Ela vem com proteção, direção e aviso. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Muitas bênçãos são perdidas quando os sinais são ignorados. Quantas vezes você pediu uma resposta? Quantas vezes disse, Nossa Senhora, me mostra um caminho? E se essa madrugada for exatamente essa resposta, só que diferente do que você imaginou, porque o céu nem sempre fala no barulho, às vezes fala no despertar, às vezes fala naquele minuto em que você abre os olhos sem motivo aparente, mas com o coração acelerado. E agora, enquanto escuta isso, talvez sua alma esteja começando a entender antes da sua mente. Talvez não seja medo, talvez seja aviso, talvez não seja ansiedade, talvez seja proteção, talvez não seja apenas mais uma noite, talvez seja o momento em que sua história começou a mudar, sem que você percebesse. Então não volte a dormir da mesma forma sem antes fazer isso. Entregue essa madrugada nas mãos de Nossa Senhora Aparecida, e diga em silêncio dentro do seu coração: Mãe, se foi a Senhora que me chamou, eu estou aqui. Porque essa simples entrega pode abrir caminhos que o medo fechou, pode trazer paz onde havia tormenta, pode colocar luz onde havia confusão. E algo poderoso acontece quando uma alma responde ao chamado. O céu encontra permissão para agir. Talvez amanhã você ainda não veja tudo claramente, mas algumas batalhas já terão sido vencidas, enquanto ninguém estava olhando. E quando o tempo passar, você pode olhar para trás e perceber que aquela madrugada estranha, aquela noite em que acordou sem entender, foi exatamente o momento em que Nossa Senhora começou a mudar o rumo da sua vida. Então, se essa mensagem falou com você de um jeito difícil de explicar, guarde isso no coração, porque quem desperta para o chamado certo nunca mais dorme espiritualmente da mesma maneira. E talvez, só talvez, esta noite tenha sido o início da resposta que você pediu há tanto tempo.
porque existem batalhas que não terminam quando você fecha os olhos, e talvez essa seja a parte que ninguém nunca teve coragem de te contar. Há noites em que o corpo deita, mas a alma permanece em vigilância, como se algo dentro de você soubesse que não era a hora de simplesmente descansar, mas de perceber. E se você ainda está aqui, se por algum motivo seu coração continua preso nessas palavras, então preste atenção, porque o que acontece depois de um chamado pode definir o que permanece e o que finalmente será quebrado. Muitas pessoas pedem sinais, mas poucas suportam quando eles chegam. Poucas entendem que certas madrugadas carregam decisões invisíveis, momentos em que continuar do mesmo jeito pode significar permanecer preso, mas ouvir pode significar libertação. Talvez você tenha passado dias dizendo que estava tudo bem, enquanto por dentro sentia um peso que não sabia explicar. Portas fechando, desânimo crescendo, pensamentos confusos, uma tristeza silenciosa, como se algo estivesse drenando sua paz aos poucos. E sabe o que é mais assustador? Às vezes a pessoa se acostuma tanto com a dor, que já nem percebe o quanto precisa de socorro espiritual. Mas nesta noite, algo interrompeu isso. Sua rotina foi interrompida, seu sono foi interrompido. E quando o céu interrompe padrões, quase nunca é sem motivo. Talvez Nossa Senhora tenha permitido esse despertar porque existe algo que precisa ser revelado antes que cresça. Uma influência, uma ferida, uma escolha, uma direção errada. Ou simplesmente porque você chegou num limite em que continuar carregando tudo sozinho já não era mais necessário. Há um momento em que o filho pensa que precisa suportar tudo, mas a mãe intervém. E quando ela intervém, não é para assustar, é para proteger. Não é para confundir, é para alinhar. Não é para ferir, é para salvar. Por isso essa sensação de urgência não é em vão. Existe uma diferença entre medo e discernimento. E talvez hoje você esteja sendo convidado a discernir, a perceber pessoas, ambientes, hábitos e até pensamentos que lentamente roubaram sua luz. Porque nem toda batalha chega fazendo barulho. Algumas chegam em silêncio, tirando sua esperança aos poucos. Mas Nossa Senhora não precisa de barulho para agir. Basta uma brecha, basta um coração disponível, basta um mãe, entra. E talvez seja isso que torna essa madrugada tão decisiva. Você pode ignorar, ou pode permitir, pode voltar ao automático, ou pode transformar essa noite num marco espiritual. Porque quando alguém responde ao céu com sinceridade, coisas invisíveis começam a se mover, correntes emocionais começam a enfraquecer, confusões espirituais começam a perder força, portas que estavam pesadas começam a ceder. Não porque tudo muda instantaneamente aos seus olhos, mas porque no invisível, a intervenção começou. E talvez seja exatamente isso que sua alma precisava lembrar. Você não está sozinho nessa guerra, mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando ninguém entende, mesmo quando você parece forte por fora e cansado por dentro, existe intercessão, existe cuidado, existe presença. Nossa Senhora não abandona um filho que clama, e às vezes, até quando o filho já não consegue clamar, ela o desperta, ela chama, ela toca, ela insiste, porque há destinos que precisam ser protegidos antes de florescer. E talvez o seu esteja entre eles. Talvez essa noite não seja sobre medo, seja sobre reposicionamento. Talvez não seja sobre preocupação, seja sobre preparação. Porque Deus não revela para paralisar, Ele revela para fortalecer. Nossa Senhora não desperta para confundir, desperta para cobrir. E enquanto muitos ignoram o espiritual, você foi chamado a perceber. Então, antes que essa noite termine, faça uma escolha silenciosa que pode ecoar além do que você imagina. Não entregue sua mente ao medo. Entregue sua madrugada à proteção. Não alimente o pânico. Alimente a fé. Porque aquilo que tenta te assustar durante a noite perde força, quando encontra alguém que decide confiar. E talvez agora, exatamente agora, enquanto você escuta cada palavra, sua casa esteja sendo visitada por uma paz que você ainda não consegue explicar, mas sente. Talvez essa opressão esteja começando a sair. Talvez esse peso esteja começando a quebrar. Talvez essa lágrima presa seja o começo de uma cura. Porque quando a presença certa entra, o que era trevas começa a recuar. E se você chegou até aqui, talvez não seja apenas porque precisava ouvir.
Talvez seja porque sua alma reconheceu que essa noite carrega mais do que insônia, carrega propósito, carrega resposta, carrega proteção. Então permaneça firme, porque antes do amanhecer, há madrugadas em que o céu decide lutar por alguém de forma tão profunda, que a pessoa nunca mais será a mesma. Talvez essa seja a sua, talvez seja hoje, talvez tenha começado no exato momento em que você acordou, e decidiu não ignorar.